Mas eu estou recebendo aqui no estúdio Luiz Carlos Paulino, especialista em trânsito, além, claro, da carreira ligada à Polícia Militar aqui do estado do Ceará. Mas especificamente falando sobre trânsito, é uma das mentes mais importantes, gente, de discussão sobre o trânsito aqui no estado do Ceará, e por que não dizer no Brasil também. E esse mês é um mês dedicado para uma causa muito importante, que é o mês da campanha do Maio Amarelo. É um mês para debater e discutir sobre o trânsito. E o trânsito nos une de qualquer forma, seja com o transporte ou sem transporte. Sem o trânsito, a gente não consegue viver em sociedade. E é por isso que a gente precisa ter espaços importantes para debate. E ele vai discutir um pouquinho sobre o tema agora aqui no nosso ponto de vista. Luiz Carlos, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Listênio. Bom dia aos seus inúmeros telespectadores, ouvintes. Dentre eles, a minha mãe, com certeza, lhe assistindo, ela é assídua, viu? E que inicialmente agradecer pelo espaço, pela oportunidade, pelas referências elogiosas, nem sou merecedor dessas referências, mas agradeço demais pelo espaço, pela oportunidade, e como você próprio já deu início, né, essa explanação sobre o Maio Amarelo, de fato, nós estamos nesse mês que é dedicado a essa questão do movimento Maio Amarelo, que é um movimento que iniciou-se em 2011, um movimento nosso, movimento que foi idealizado no Brasil, mas que hoje ele é um movimento internacional. Então, nós temos inúmeros países que já celebram o mês de maio, que já dedicam esse mês à prevenção, à discussão, ao debate, à conscientização acerca desse problema social que são os acidentes de trânsito, que aproveito aqui para fazer um pequeno recorte para dizer que aqui no Brasil tem se buscado implementar uma nova nomenclatura quando se fala de acidentes de trânsito. A gente ainda utiliza muito, as publicações ainda vão utilizar por muito tempo, mas foi sugerido o termo sinistro de trânsito, em substituição ao termo acidente de trânsito. Isso tem uma lógica que a gente pode conversar sobre ela. Perfeitamente. Mas, Luiz Carlos, eu queria que você começasse falando por que é maio? Por que a campanha ela se desenrola em maio? E por que é importante ter um mês inteiro dedicado para discutir esse tema? Perfeito, Alistênio. É o mês de maio porque o mês de maio de 2011 foi quando a ONU, por meio da Organização Mundial da Saúde, ela instituiu a primeira década mundial de ações em prol da segurança no trânsito. Isso em 2011. O Maio Amarelo surgiu em 2014. Então, em 2011 veio a instituição da década pela Organização Mundial da Saúde, ali junto com a ONU, e em 2014 foi criado o movimento Maio Amarelo aqui no Brasil, que acabou se estendendo para inúmeros outros países, como eu já coloquei. Então, como a resolução ela foi editada em maio, e aí, quando a gente para refletir, acabou sendo uma coincidência bacana, né? Porque maio é o mês do trabalhador, né? Nós celebramos aqui o Dia do Trabalho ontem, do trabalhador, as homenagens ao trabalhador, nosso reconhecimento ao cidadão, trabalhador, e que esse cidadão ele se desloca e muitas vezes ele sofre o chamado acidente de percurso, de trajeto, né? Aqui na nossa cidade mesmo, nosso município, os cooperados, os trabalhadores ali da fábrica e inúmeros outros, quantos incidentes desse tipo nós já registramos, né? Registramos quase que ali com a frequência que não gostaríamos, né? E a outra coincidência é porque o mês de maio também é o mês das mães. E quando a gente fala de cuidado, eu acho que não tem nenhuma figura que simbolize melhor a questão do cuidado do que a figura da mãe, né? Então acabou sendo uma coincidência bacana. Mas a justificativa é, de fato, essa resolução da ONU, que instituiu a primeira década, que foi ali de 2011 até 2020, e nós já estamos na segunda. O propósito da década era reduzir em até 50% o índice de mortes no trânsito. Nós não conseguimos atingir essa meta, mas houve uma redução, inclusive aqui no Brasil, uma redução que a gente tem que comemorar, tem que reconhecer, mas ainda estamos muito longe assim, de um estágio de civilização que a gente possa dizer, pô, agora tá bom, nesse momento a gente já chegou no... Até porque, assim, eu costumo dizer que qual seria o índice aceitável de mortes no trânsito?
que a gente pega ali, nós já tivemos na casa das 40 mil mortes, passamos desse ponto. Num dado momento, nós registramos mais de 40 mil mortes por ano no trânsito do Brasil. Então, tendo por base esse dado, talvez alguém diga assim, se a gente chegar a 20 mil, já é um número aceitável. Se a gente chegar a 10 mil, é um número muito bom. Se a gente chegar a 1.000, excelente. Mas se nesse universo das 1.000 pessoas tiver uma pessoa da sua família, já não é mais aceitável. Esse é que é o ponto, né? Então, não tem morte aceitável. Todas elas a gente tem que colocar no patamar das coisas que são inaceitáveis, que não devem acontecer e que a gente tem que se esforçar para evitar. Pois é. E essa campanha ela discute sobre trânsito e tem essa ideia muito educativa, né? De passar essa mensagem muito importante sobre a consciência do uso adequado do trânsito, né? Afinal de contas, todos nós utilizamos a lei de Newton, né? Ninguém ocupa o mesmo espaço, mas a gente precisa aprender a conviver com esse espaço que a gente ocupa. E muitas são as discussões, as legislações também, elas são aprimoradas a cada ano. Até as tecnologias também vão sendo aprimoradas e sendo construídas nesse contexto complexo de resoluções que fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro, enfim, e que normatiza tudo isso. E aí a minha pergunta vai no sentido de, Luiz Carlos, o Maio Amarelo discute educativamente o trânsito, mas para a gente ir no centro da questão, discutir o trânsito também não é uma tarefa fácil, né? São muitas mentes que pensam para fazer com que sejam diminuídos os conflitos que são gerados através do trânsito. Você, como especialista e como estudioso, é fácil ou é difícil estar nessa ponta de quem pensa para tentar aplicar para melhorar e resolver os problemas? Como é que faz isso? De que forma? Sem dúvida alguma, não é uma tarefa fácil, meu amigo Elistênio. E você, a sua colocação aí, ela é muito apropriada. Você nos remete aqui a uma reflexão que é a seguinte: se a gente parar para pensar, o trânsito ele faz um link com inúmeras outras áreas do conhecimento. Hoje a gente diz que o direito de trânsito é uma ciência, ou seja, tem ali o seu objeto próprio, tem a sua linguagem, mas é uma ciência que ela acaba tendo que fazer uma conexão com vários outros ramos do conhecimento. A educação, né, a saúde, o próprio trabalho, né, a gestão, uma pessoa que vai fazer a gestão de um empreendimento qualquer hoje, que pensa na construção de um imóvel, ela tem que pensar na questão da área de estacionamento, na questão da acessibilidade, ela tem que levar em consideração até que ponto aquele empreendimento, no local onde ela pretende implementar, ele não vai se tornar um polo gerador de tráfego e não vai agravar alguma coisa que já é por demais grave, né? Porque assim, a gente tem uma tendência, quando você fala de empreendimento, principalmente comércio, a pensar no centro, né? Quem tem uma loja quer ter uma loja na parte mais central da cidade, que é a parte mais movimentada. Mas essa parte mais movimentada também é a parte que é mais rica em problemas, em dificuldades, principalmente quando eu falo de trânsito, quando eu falo de acessibilidade, quando eu falo da disputa pelo espaço, a vaga para o estacionamento, né? Você colocou uma palavra aí que ela é chave, é convivência. O trânsito é um grande espaço de convivência. É um grande espaço de convivência. Ele tem que ser pensado como um grande espaço de convivência. Você dizia no começo da nossa conversa, nós convivemos com os outros no trânsito. E aí tem uma questão muitíssimo interessante, que nós convivemos com pessoas de forma involuntária. Quando você nos convida para vir aqui conversar, então isso aqui é uma convivência voluntária. Você pensou, disse, seria interessante convidar o Luiz Carlos para a gente conversar um pouquinho sobre isso, e eu aceito de muito bom grado e penso, é muito bom conversar com o Elistênio, isso aqui é uma coisa que nós desejamos, né? Uhum. No trânsito, a gente vai conviver com pessoas de forma involuntária. Então, a gente vai conviver com o cidadão
responsável, com a pessoa cuidadosa, mas a gente vai ser obrigado a conviver também com o irresponsável, aquele que se embriaga e sai dirigindo, né? Então, se torna muito mais complicado por isso. Eu costumo fazer essa analogia, eu digo o seguinte, você sai de casa, você quer ir numa lanchonete, numa pizzaria, você chega ali, você olhou, tem alguém que você não gosta, tem alguma coisa que não lhe agrada, você tem a opção de voltar e no trânsito não. Você pega o seu veículo automotor, a sua moto, seu carro, ou mesmo na condição de pedestre, né? Condição de pedestre, você não deixa de estar no trânsito, e aí você vai conviver de forma involuntária com todo tipo de pessoa, né? Com o responsável, com o irresponsável, com aquele que tem cuidado, com aquele que é descuidado, com o negligente, com o imprudente, com o imperito, aquele que se põe a conduzir um veículo automotor sem ter propriedade para isso, sem ter conhecimento, sem ter habilitação, né? Nosso município, nós temos uma autarquia responsável pela gestão do trânsito, que foi criada em 2006. Em 2006, Alistênio, a nossa frota girava em torno de 3, 4 mil veículos. A frota de Quixeramobim hoje é superior a 30 mil veículos. Nós temos ali, de acordo com o último censo, 82 mil pessoas morando no nosso município, né? 82 mil habitantes, e nós temos mais de 30 mil veículos. Nós temos só nesse universo dessa frota de Quixeramobim, um número superior a 20 mil motocicletas, incluindo aqui motocicletas, motonetas, né, que é a Beisa, enfim, veículos de duas rodas, que são os principais envolvidos ali, os que vão se envolver com mais frequência nesses sinistros de trânsito e que são também os mais vulneráveis juntamente com os pedestres, né? São as pessoas que mais vão sofrer danos, vão sofrer lesões e muitas vezes vão a óbito em decorrência desses sinistros de trânsito, motociclista, pedestre. É verdade. Avançando um pouquinho, o senhor fala sobre a implantação da autarquia e o seu trabalho também é muito importante para a implantação desse órgão aqui no município e eu até diria que por conta dessa frota enorme que a gente tem, se não fosse a autarquia, não sei nem como era que a gente estava vivendo. Eu sou do tempo, Luiz Carlos, que aquela César 060 ali, havia muitos registros de acidentes com mortes, muitas famílias sofreram, porque eu moro ali naquela região, sempre morei ali naquela região da Pompeia, por ali, perto ali da Benjamin Barroso, sempre cruzar aquela pista ali, sempre fez parte da minha infância, e eu vi muita coisa ali. E da autarquia, da criação da autarquia para cá, a gente viu que graças a Deus diminuiu muito, mas muito, consideravelmente, o número de acidentes de trânsito com vítimas fatais ali naquele trecho. E a gente sabe que são muitos os desafios ainda, obviamente. Hoje no trânsito do Quixeramobim, então, no centro, você imagina o desafio que é tentar organizar tudo isso. Mas o que eu quero dizer, mudou muita coisa, Luiz Carlos, eu digo, da consciência das pessoas em relação ao uso, por exemplo, de itens de segurança básicos como o capacete, ter a regular habilitação para poder transitar, ou ter pelo menos a consciência de que é preciso ter esse documento importante para transitar. É óbvio que existe muita irresponsabilidade ainda, mas de 2006 para cá, com a implantação da autarquia e toda essa discussão sobre trânsito, acho que mudou alguma coisa ou ainda tem muita coisa para caminhar ainda? Elistênio, eu começo pelo final da sua fala. Tem muita coisa para caminhar. Mas, ao mesmo tempo, mudou muita coisa também. Principalmente se a gente considerar esse dado que eu repassei há pouco, que em 2006, quando a autarquia iniciou suas atividades, nós tínhamos uma frota que girava em torno de 3, 4 mil veículos. E hoje nós temos uma frota superior a 30 mil. E você fez uma colocação interessante também quando você diz o trabalho da autarquia, organizar. E muitas vezes a gente escuta as reclamações das pessoas e nós próprios, na condição de cidadãos, a gente também faz os nossos questionamentos, né? E a gente muitas vezes, isso aqui poderia ser melhor, Exato. Isso aqui está muito complicado. Mas assim, tem uma ponderação que a gente precisa fazer sempre, que é a seguinte: não está a oitava maravilha do mundo, está meio complicado, mas a gente tem que imaginar como é que seria uma cidade como a nossa, que a malha viária ela não mudou muito, nós não tivemos assim, a abertura de grandes avenidas, né? Então nós tínhamos um espaço que
acomodava ali 3, 4 mil veículos, que hoje acomoda mais de 30 mil, né? E agora a gente fica pensando, e se nós não tivéssemos a autarquia, se nós não tivéssemos esses profissionais que se dedicam, né, diuturnamente a fazer esse trabalho de tentar organizar, de orientar, de fiscalizar, e muitas vezes uma missão altamente incompreendida, essa de fiscalizar e de punir, né, a autuação que vai gerar multa. Então, o cidadão, eu costumo dizer que nós, o brasileiro, no geral, o perfil do brasileiro médio, é o seguinte: a gente cobra fiscalização, a gente cobra policiamento, a gente quer a fiscalização rigorosa, a mais rigorosa delas, a gente diz, por que não fiscaliza, por que não corrige, mas a gente quer isso para os outros. Para os outros. Para a gente prefere uma fiscalização amiga, uma fiscalização que acomoda, e a autarquia ela tem essa missão espinhosa, essa missão dificílima. Então, eu queria até deixar aqui o meu reconhecimento aos profissionais da autarquia que fazem um trabalho muito bom, respeitadas ali as limitações, as condições, a própria questão de efetivo. Eu acho que o município ele precisa, você falou uma coisa interessante, tecnologia, eu acho que a gente precisa começar a pensar em dotar o município de tecnologia voltada para essa questão da segurança viária, a própria fiscalização eletrônica, não somente no que diz respeito à fiscalização eletrônica de velocidade, tem diversas outras condutas que você pode fiscalizar a partir dessa fiscalização feita com câmeras. E assim, é humanamente impossível você fazer uma fiscalização que surta um efeito bom, tendo por base só o elemento humano. Então, a gente tem que pensar em investir nesses equipamentos, em aprimorar a fiscalização, porque a gente tem um órgão que eu considero que foi feito ali Se eu tenho algum mérito nessa questão, eu acho que a gente fez um alicerce em 2006. Porque em vários municípios também, essa coisa de municipalizar trânsito, de assumir a gestão de trânsito, é um desafio dificílimo. Sim. Muitos prefeitos nem assumem. O Ministério Público vai lá e cobra e diz que tem que fazer, e o camarada vai negligenciando e vai empurrando com a barriga, né? E nós ainda temos vários municípios aqui no estado que o prefeito, os gestores, até hoje, eles se recusaram a assumir, vão protelando. Aqui o Edmilson tem esse mérito, né? Em 2006 ainda era uma coisa ali que muita gente achava que até do ponto de vista, no nome do nosso programa, até na perspectiva política seria ruim, isso vai trazer prejuízo, vai prejudicar uma eventual reeleição, e nada disso aconteceu, né? Então, o ex-prefeito Edmilson, hoje vice-prefeito, tem esse mérito, os gestores que vieram depois, até o atual prefeito, todo mundo tem esse mérito de ter pelo menos reconhecido a necessidade de ter investido ali, cada um no seu momento, da sua maneira, e de permitir que a autarquia ela esteja no nível que ela está, mas precisa avançar. Precisa avançar no sentido de que a cidade ela muda e os ciclos da cidade eles são muito intensos. Por exemplo, veja bem, durante o dia o trânsito se concentra aqui, mas durante a noite ele vai lá para a Avenida Bizarril. Impressionante, você vem aqui e você não encontra um pé de cristão no centro. Vazio, completamente vazio. Mas você vai na Avenida Geraldo Bizarria, é uma avenida que você não imagina que... Vida noturna da nossa cidade é lá. Incrível como as coisas mudam e o trânsito muda, assim como as pessoas mudam, né? E aí como é que você adapta uma avenida daquela que não foi pensada para ter um fluxo daquele e agora tem? Como é que você transforma isso? Perfeito. Até porque, Elistênio, isso nos leva a uma outra reflexão, que é a seguinte: a cidade ela tem vida própria. O gestor, às vezes, ele idealiza uma coisa e a cidade, ela se transforma, né? Como você disse, a Geraldo Bizarria ela não foi pensada para ser aquele polo comercial, a vida noturna da cidade, né? Tudo bem, nós já tínhamos lá um grande polo gerador de tráfego, que é a questão da fábrica, né? Mas ele foi superdimensionado no horário que você imaginaria que nós não teríamos nenhum problema ali, que é a questão do horário noturno, né? Então, tem que se pensar, tem que se buscar implementar alternativas. Nós temos
a possibilidade de transformar aquilo dali numa via de mão única, talvez no futuro, não muito distante, é algo que tem que ser analisado, né? Tem que ser analisado, porque por mais que muitas pessoas tenham resistência, mas a necessidade impõe. A necessidade ela acaba impondo. Nós estamos falando de uma artéria, de uma avenida, que hoje muita gente está desistindo de morar. Então as pessoas estão entendendo que ali é para ser comércio. Comércio. A cidade ela impôs isso. Teve um movimento que aconteceu, os comércios foram migrando e principalmente esses comércios de alimentos, né? Nós temos muitas lojas, temos farmácias, temos postos de combustível, um de frente para o outro, né? Supermercados. Então, para quem hoje reside ali, já não é mais muito interessante. Não é interessante. Você tirar um carro da garagem, um veículo automotor, pela manhã, você vai perder 5, 10 minutos. E ainda sai numa situação de risco, né? Ainda sai numa situação de risco. Então, é algo que precisa ser analisado, precisa ser ponderado. Aí entra a questão da engenharia de tráfego, que é um dos pilares que devem dar sustentação a essa questão da segurança viária. Nós temos a educação, que é um pilar, nós temos a engenharia, costuma-se dizer, até os americanos colocam como o tripé dos 3 S. Engenharia, educação e o esforço legal, representado pela fiscalização, pela elaboração das leis que possam efetivamente ser colocadas em prática, porque às vezes a lei também é mal elaborada. O nosso Código de Trânsito é uma legislação que dificilmente alguém vai conseguir se apropriar dela e dizer assim, eu sei tudo que está lá no Código e nas resoluções. Por quê? Porque muda com uma frequência enorme. A lei que instituiu o Código, que é a 9.503 de 1997, ela já foi remendada mais de 40 vezes. É uma colcha de retalhos, como diz um amigo meu, o professor Júliver, lá de São Paulo. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é uma colcha de trapos, de retalhos, de tão remendada. E por que ela é, entre aspas, remendada com frequência? Porque a dinâmica impõe. O trânsito é algo muito dinâmico, né? Então, uma hora você tem a bicicleta elétrica que surge, uma hora surge uma moda, alguém quer praticar o ciclismo, acaba se tornando ali meio que uma onda, uma atividade física, e as circunstâncias elas vão impondo as mudanças, né? A legislação ela fica meio que correndo atrás. Quando a gente estuda direito, a gente aprende o seguinte: o legislador ele se ocupa daquilo que de fato acontece. Então a legislação ela vai estar sempre um passinho atrás. Por quê? Porque a teoria do professor Miguel Reale, né? Fato, valor e norma. Primeiro vem o fato. Esse fato ele é valorado pela sociedade, e a sociedade é representada pelo legislador, pelos deputados, os senadores, né? Pelo nosso Congresso. Após essa valoração, isso é normatizado. Então, nós vamos estar sempre correndo atrás em matéria de legislação. E quando a gente fala de trânsito, isso é algo muito vivo, muito visível, porque o trânsito é muito dinâmico. E o trânsito é muito dinâmico e é feito por todos nós, né? E todos nós, a gente não sabe de tudo, mas quer saber de tudo, né? Você vai numa confusão de trânsito, todo mundo tem razão, né? Os peritos. Ô Luiz Carlos, mas tem uma programação especial agora no mês de maio, você vai ministrar algumas palestras aqui no município, queria que você pudesse falar um pouquinho dessa agenda também, por favor. Pronto, a gente inicia hoje ali na Unic, até aproveitar e deixar aqui o convite, iniciativa do pessoal da Unic, em particular o pessoal do curso de pedagogia, a professora Edna, que é a coordenadora do curso, nos convidou, mas nós soubemos posteriormente que esse momento ele vai contar com a participação de todos os cursos. Então, nós teremos hoje esse momento, teremos uma blitz educativa em frente ao Unic, com a participação do pessoal da autarquia. Depois a gente vai ter um momento de reflexão, essa palestra lá, essa conversa com os alunos, e acredito que é aberto também para qualquer pessoa do povo que queira participar. E a gente está construindo uma agenda para visitar aqui várias outras escolas ao longo do mês, outros locais, não necessariamente somente escolas, mas locais onde nós tenhamos ali
pessoas que se reúnem, um tiro de guerra daquele, que é um público muito interessante. Nós temos ali, é um público que ele é 100% adolescentes, né? O pessoal que está ali na faixa dos 18, 19 anos, é um público que, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu vou lá no mês de maio, faço lá um momento, faço essas reflexões e a gente está construindo. Eu tenho outros momentos fora aqui do município, tenho um compromisso com o pessoal de Solonópolis, tenho um compromisso com a Mombaça, que é onde eu trabalho hoje, e na medida do possível a gente vai tentar aqui fazer esse trabalho, plantar essas sementinhas. Só aproveitando aqui, Alistene, para dizer que o tema do Maio Amarelo este ano é o seguinte: paz no trânsito começa por você. E se a gente for pegar ali, nós estamos na 11ª edição do Maio Amarelo. As 5 primeiras eu coordenei aqui no Ceará, tive o privilégio, a honra de coordenar. Depois eu me afastei, muitos compromissos, muitas demandas, mas o que é que a gente observa? Que ano após ano, esse tema do Maio Amarelo, que cada ano é um tema diferente, ele foca muito na questão da autorresponsabilidade. É a questão da autorresponsabilidade. Assim, a paz do trânsito começa por mim, começa por você, somos nós que fazemos. Então, muitas vezes a gente escuta, tem uma frase que é muito recorrente, é uma guerra, a guerra no trânsito. O trânsito é uma guerra, é um caos. Enfim, se é uma guerra, quem pode pacificar essa guerra somos nós. Né? A questão da autorresponsabilidade. Eu costumo dizer também o seguinte, que nenhuma fiscalização, por mais eficiente que ela seja, ela dará conta de resolver esse problema da segurança no trânsito se nós insistirmos em praticarmos as condutas inadequadas, se a gente insistir em continuar praticando infrações, condutas de risco. É por isso que eu digo que a educação ela tem um papel importantíssimo, porque a educação eu vejo como uma vacina, é aquele convencimento prévio. Se você se convence, se você compreende que a conduta de risco ela é ruim para você, ela é ruim para o próximo, ela é ruim para a sociedade. Se você se convence disso e você adota o autocuidado, né, o self-care, que os americanos gostam desse termo, essa questão do autocuidado, se você faz uso disso, pelo menos você estará fazendo a sua parte, dando ali a sua contribuição pela paz no trânsito. Você vai minimizar os riscos em relação a você e em relação às pessoas que estão ali no entorno. Por que eu digo que a educação ela tem um papel fundamental? E parece uma coisa meio chavão, né? Atribui a responsabilidade à educação, mas no trânsito isso é muito verdadeiro, porque a fiscalização ela também tem um papel. Só que a fiscalização ela vai atuar e, por conseguinte, muitas vezes vai autuar. Ela vai atuar, vai agir e vai autuar alguém quando a conduta de risco já se materializou. Esclarecendo aqui, deixando ainda mais nítido o que eu estou falando. Você tem a proibição do avanço do sinal vermelho, que é o sinal de pare, é um sinal de parada obrigatória, aquele semáforo com a cor vermelha ativada. Se você parou, você não vai ser autuado, então a fiscalização não vai agir. Se você parou diante do sinal vermelho. Se você não parou, você descumpriu, você avançou, você pode ser autuado, isso pode gerar uma reflexão para você num outro momento, você pode até aprender com aquela punição, mas a conduta de risco que nós queríamos evitar, ela já se materializou. Em sentido contrário, se você for convencido pela educação, você não pratica conduta de risco. E isso é que é o desejável, né? Porque a partir da sua conduta de risco, o sinistro de trânsito pode acontecer, a lesão grave pode acontecer, a morte pode acontecer, que é tudo que a gente deseja evitar. Né? Perfeitamente. Luiz Carlos, muito obrigado pela presença aqui. Um bom papo para a gente discutir de trânsito, discutir um pouquinho também do trânsito aqui da nossa cidade. São reflexões muito importantes. Desejo boas atividades nesse mês de maio e boas discussões, que a gente possa, a partir dessa campanha tão importante, refletir e ter a consciência tranquila de que o trânsito é uma responsabilidade de todos, né? Perfeito, Alistene. Nós que agradecemos pelo espaço que nos colocamos à disposição do nosso sistema maior, agradecer a você, agradecer ao Serginho pelo espaço e sempre à disposição, meu amigo. Um abraço, viu? Estamos aqui sempre às ordens.